as pessoas que eu conheço que são adventistas, o sábado é hard, é muito duro, porque você vai a lugares que necessitam da sua presença. Tem a história do juntar a panela, né? Que as pessoas sempre almoçam juntas. E é um dia duro, é um dia de trabalho duro. Como o pastor Arilton vai sair dessa? Veja o argumento dessa mulher em relação às reuniões, aos junta-panelas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assista esse vídeo até o final e deixe nos comentários qual é a sua opinião. Aniele? A minha primeira pergunta já foi respondida. E a segunda é a respeito do que a gente pode fazer no sábado, porque quem não tem o costume de guardar o sábado se pergunta assim, numa colação de grau de faculdade, que vai ser um momento de confraternização, de alegria, será que Deus vai se ofender se as pessoas participarem desse momento? Aí a gente fica na dúvida assim, de qual argumento que a gente usa para dizer assim, não é que Deus se ofenda, ou será que Deus se ofende mesmo? Fica essa dúvida. Você vai ter em Êxodo capítulo 20, né, onde estão os 10 mandamentos, dos versos 3 a 17 e do 8 a 11, o sábado. Então lá, o que o mandamento proíbe? Lá diz assim, nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, tudo mais. Então no sábado a gente se abstém de trabalhar. Agora quando você vai para o livro do profeta Isaías, assim diz Isaías 58, 13. Podemos ler desde o 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Sabe o que o profeta está falando? Que o povo do conserto é reparador de brechas. E qual é a brecha que nós temos que reparar, que foi feita? A quebra dos mandamentos. Então nós somos chamados a restaurar, ou apregoar a verdade como restaurador de brechas. Aí no verso 13, Isaías diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Verso 14, então te deleitarás no Senhor teu Deus, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O que nós não mais fazemos no sábado, além de não trabalhar na nossa rotina diária, nós não buscamos cuidar dos nossos próprios interesses. Nós não procuramos não falar palavras vãs. Nós dedicamos o dia para estarmos com a família, na igreja e servindo o próximo. Seguindo o modelo de Jesus, o que é um hábito entre os adventistas? A gente chama de fazer trabalho missionário, ou seja, levar a missão. E como se leva a missão? Visitando asilos, visitando hospitais, visitando delegacias e partilhando com as pessoas o evangelho no dia de sábado. Então, o sábado é um dia de você pensar na família, na comunidade espiritual, que é a igreja, no repouso do trabalho e em fazer bem ao próximo. E se fizer isso em outro dia da semana? Eu entendo que o sábado Deus instituiu não para ele, mas para o homem. Que queria que o homem trabalhasse uma semana e descansasse e o adorasse e fizesse o bem no sábado, né? Segundo o mandamento. Mas se o cristão faz isso no domingo, guarda o domingo e o adora no domingo, tem alguma diferença assim por fazer a mesma coisa só que em dia diferente? Que acha de eu começar a devolver o dízimo de 5%? Vai ser aceitável a Deus? Deus não deu para você escolher o dízimo ou o valor do dízimo. Ele diz para você que é 10%. Você pode devolver 5%, isso não é dízimo. Você pode devolver 15%, isso não é dízimo. Dízimo é 10%. É uma questão de obediência à lei, né? Deus não diz para você pega do 7 e escolhe um dia. Deus não fez isso. Ele disse, você vai trabalhar 6 e no 7º você vai descansar. Quando você vai para Gênesis 2, 1 a 3, lá diz assim, havendo Deus terminado sua obra no dia 7º, descansou desse dia. Aí eu te pergunto, Deus descansou? Ele trabalhou 6 dias e se cansou? Deus não estava cansado. Mas por que ele descansou? Porque ele deu um exemplo para você. Aí alguns querem dizer assim, então eu posso trabalhar de domingo, de segunda a sábado, descansar o domingo. Não, a Bíblia não te autoriza isso. Em toda a Bíblia,
você vai encontrar o sábado sendo observado. Por que é que o povo de Deus, em algum momento da história, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, não escolheu um outro dia então para adorar? Por que alguém não fez isso? Porque não é lícito. Então hoje quando alguém, e eu já ouvi líderes religiosos influentes ensinarem isso. Não, Deus santificou, foi o 7º dia. Você trabalha 6 e escolhe o 7º. Não, Deus nunca ensinou isso. Deus disse, você vai trabalhar 6. E o 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, é isso que está escrito. Então eu não posso querer escolher religião do jeito que eu quero. Ou eu sigo o que Deus está orientando, ou então eu posso rasgar esse livro e fazer o que eu quiser da minha vida, se não importa o que ele disse. Então o que a gente evita fazer no sábado, voltando à sua pergunta, aquilo que é do meu próprio interesse, certo? Então, é do meu interesse terminar minha faculdade? É, mas eu não vou na aula no sábado. Isso é meu interesse. Eu não vou na aula no sábado. E os adventistas não vão. Entendeu? Eles fazem ajuste com os professores. Eles se formam. Alguns passam por mais dificuldades do que outros. Alguns vão ter que passar aí 6 anos para terminar uma graduação. Mas é o preço de sua fidelidade a Deus. E essa fidelidade, ela vai ser recompensada. Você tem um parente, um primo, um filho não, sei lá, um parente próximo que não é adventista e está se formando e vai comemorar a colação de grau, alguma coisa assim, e vai ser na sexta-feira à noite ou também no sábado. O sábado depois do pôr do sol tá tudo certo, mas na sexta-feira à noite. A lei diz para não fazer nada em proveito próprio, certo? Se eu posso visitar um hospital, se eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, eu não posso prestigiar essa pessoa que está ali e que para aquela pessoa, aquele momento, é muito importante, né? Sei lá se é uma colação de grau, alguma coisa nesse sentido. Talvez até um casamento que a pessoa vai fazer. Talvez até um casamento. O que acontece muito aos sábados, não é isso? Isso mas um sábado à noite, depois do pôr do sol. Se fosse no sábado de dia, não temos nenhum problema em ir lá. Você ir numa festa de casamento de alguém no sábado, você está prestigiando o seu conhecido, o seu amigo, e você está ratificando com a sua presença a aprovação a essa cerimônia que é bíblica. Agora, por que nós adventistas não casamos no sábado? Porque o casamento envolve um grande preparo. Isso. E esse preparo certamente faria quebrar o sábado. Como mexer com roupa, salão, ornamentação. Então é por isso que nós evitamos isso no sábado. Agora, outra pessoa que não é adventista vai se casar. Nós não temos nenhum problema em prestigiar essa pessoa estando na cerimônia dela. Então eu posso comparecer a eventos que sejam importantes na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia. Não tem dificuldade com isso. Desde que esses ambientes sejam ambientes que eu possa estar. Às vezes você vai ter uma formatura e depois vai ter um baile. Aí onde se coloca uma música que eles desejam, começa uma grande festa. Quer dizer, eu iria para a colação, eu não ficaria nessa festa. Então é um critério de um ambiente também que você está, certo? Não é transgressão. Não. Ok. Certo? Amigo? Bom, pastor, a minha pergunta era mais ou menos igual que a Daniela fez. Né? O que fazer no sábado, né? Então devo entender o seguinte, que eu não posso fazer nada para o meu benefício, mas que eu possa fazer em benefício de outra pessoa desde que não haja remuneração. Certo. E que também o sábado não é um dia para ficar em casa dormindo. É mais ou menos também. Isso. É um dia de atividades espirituais, certo? Principalmente se você tem filhos, a família, é um dia de também se estar entre a natureza e aproveitar o dia para estudar os mistérios de Deus na natureza e como Deus se revela através da mesma. Só uma complementação do Adonai. As pessoas que eu conheço que são adventistas, o sábado é hard, é muito duro, porque você vai a lugares que necessitam da sua presença. Tem a história do juntar panela, né? Que as pessoas sempre almoçam juntas. E é um dia duro, é um dia de trabalho duro, porém sem nenhuma remuneração. E trabalho espiritual, né? Isso, exatamente. E você está na igreja auxiliando alguém. Essa é toda a questão que nós isso. precisamos cuidar. O que eu vou falar, Suzana, talvez não seja assim, não pareça agradável, mas eu estava aqui pensando, o senhor falou, hoje eu estou um pouco rouca, que as crianças, a gente não perderia nada nessa vida, né? Se no final chegasse lá e não houvesse Deus e não houvesse vida eterna. Mas eu penso assim, os meus filhos pequenos têm uma festinha no sábado de dia. Pode parecer, não sei,
para mim pareceria, né, que eles estão perdendo. Se eu não for nessas festas, se eu for na formatura e não for na danceteria, são coisas da minha vida que eu estou perdendo de viver. Uhum. Tudo bem que pode parecer, bom, são escolhas. A pessoa escolhe viver para Deus, né? Ou escolhe viver a vida mundana. Mas eu queria saber se uma festa de criança também seria uma coisa do demônio? Não estou dizendo aqui, não estamos tentando vulgarizar nenhuma cerimônia, nada disso. Agora, o ponto que você levanta ele é interessante, né? Porque alguns até dizem isso para os cristãos. Você não vive, né? Você não bebe, você não fuma, você não pratica sexo, você não vive. É o que dizem para nós cristãos. Eu sempre argumento o seguinte: você acha que beber, fumar, isso é viver? E quando vem uma cirrose hepática ou você contrai um câncer, aí o que você faz depois que você fumou e bebeu? Mas é isso, eu não fumo e não bebo. Não, eu estou tentando ampliar o seu argumento. Mas é que o senhor tocou num ponto importante. O sexo eu acho que é importante. Claro eu acho que me abster do sexo é um pouco não viver. Eu acho que não ir a festas, teatro, cinemas, cultural é não viver. Ok. Então, é como eu penso. Claro, cada um tem as suas preferências e desenvolve seu estilo de vida. Agora, alguns vão enxergar que a abstinência sexual até o casamento, e é claro que Deus idealizou o sexo para uma relação monogâmica dentro de um casamento. Alguns acham que a abstenção do sexo é não viver. Bom, você está olhando um lado da moeda. Eu queria que você olhasse o outro lado. Garotas de 14 anos com bebês no colo, que em vez de uma boneca, agora carrega um filho a tiracolo. Mas essas garotas não vivem. Concordo com o senhor, mas agora, isso não é sexo. Elas... Não, só nasceu porque foi feito sexo. Sim, sem dúvida. Mas não é isso. Eu digo sexo com proteção, que não teria nascido. Aí que está a questão. Sexo adulto, exatamente. E outra coisa que eu me lembrei agora, desculpa ele cortar, mas assim, eu vejo na igreja adventista, inclusive, muitas pessoas casam muito cedo, por isso. Porque é difícil ficar abstinente de sexo quando chega a idade adulta. Uhum. Então, aí eu fico pensando, não são crianças, mas são quase crianças. São jovens, bem jovens, casam sem nunca ter tido, muitas vezes, uma relação sexual com aquela pessoa. E isso, para mim, porque eu fui criada de uma forma totalmente diferente, eu acho que pode até levar uma infelicidade nesse casamento, porque as pessoas não se conhecem. Então, essa é a minha forma de pensar. Claro, e você tem todo o direito de expressá-la. Deixa eu mostrar o outro lado para você. A igreja adventista não casa adolescentes. Esse é o primeiro ponto. É verdade que eles casam mais novos do que 30, 40 anos? É verdade. E quem disse que isso é negativo? Eles começam a vida juntos. A igreja adventista, antes de casar alguém, ela prepara-os para o casamento. Cursos de noivo. O que você não encontra aí fora em geral. A católica tem curso de noivo. As pessoas não são orientadas, certo? Agora, qual é o maior presente que um garoto pode oferecer para a sua futura esposa e que a garota pode oferecer para o seu esposo? O maior presente é a virgindade. E eu vou dizer para você por quê. Porque Deus, quando criou o homem e criou a mulher, Ele os criou para viverem um com o outro. E se você fizer uma análise teológica do Gênesis, você vai descobrir que o homem, essa expressão homem, Adão, é uma expressão que é usada na Bíblia depois que acontece o coito. Porque o homem, de fato, ele se tornou homem quando ele encontrou a sua outra metade. É por isso que Adão disse assim, essa aí é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Deus diz assim, eles vão se unir e serão uma só carne. Agora, quando a garota, e ela tem todo o direito de fazer essa escolha, ela passa por experiências sexuais antes do casamento. Ela chega no altar, se casa no altar e diz para o seu esposo, em outras palavras, você não é o primeiro. E sabe qual a maior entrave que vai acontecer nessa vida conjugal? Aquilo que ela achou que era um preparativo, uma experiência sexual para prepará-la para o casamento, ela vai descobrir que o sexo com a outra pessoa pode ter sido melhor do que com esse esposo agora. E o que vai acontecer com esse casamento? Ele não dura. E se você olhar os índices de divórcios publicados pelos órgãos de pesquisa, você vai perceber que dentro do mundo religioso, o índice de divórcio é muito menor do que fora. Então eu prefiro, como eu casei virgem, conhecer uma única mulher que é minha esposa.
Eu não estou preocupado como seria com outra pessoa. Agora eu me guardei por décadas para encontrar a pessoa que eu amo e ela fez o mesmo. Você acha que isso não vai fortalecer a relação? Eu acho que sim, mas eu também vejo muita gente dizer, como eu lhe disse, eu acho que é uma necessidade fisiológica o sexo. E eu vejo muita hipocrisia, porque eu vejo as pessoas indo aos cultos, as coisas lá estão dizendo que seguem a Bíblia. Eu estou falando porque eu sei de histórias e porque eu acho, apesar de não seguir a Bíblia, que eu devo ser correta. Eu digo uma coisa, é aquilo que eu faço. Como eu disse, não acho correto uma mulher se envolver com um homem casado, ou vice-versa. Então, eu sei de muita gente que está ali, prega uma coisa, mas não é o que faz muita gente. Porque na realidade, talvez não consiga conter. E ainda acho que muitos casos existem dentro das igrejas, daí não adventistas, nesse caso eu não sei, mas Igreja Católica, nós até aí comentávamos disso ontem, muitos casos que envolvem problemas na área sexual, casos de pedofilia na Igreja Católica, isso tem muito que se sabe, porque se contém aquilo que é natural do ser humano. Deixa eu fazer uma divisão das coisas. 2 pontos na sua fala. Primeiro, você não pode se basear, eu não posso ficar me baseando em casos isolados, o que acontece aqui, olha, negativo, para dizer que isso não é bom. Não. O que Deus criou sempre vai ser o melhor. Se uma pessoa ou outra não vive esse padrão, não quer dizer que o padrão esteja errado. Quer dizer que a pessoa não está conseguindo viver à altura. Agora, você citou o caso de pedofilias dentro da Igreja Católica, é outra coisa diferente. A pedofilia, principalmente por parte de líderes, ela acontece porque a igreja proíbe o sexo, ensinando o celibato. Sim. A Bíblia diz que celibato é só para quem tem o dom e não obrigação para quem escolhe o sacerdócio. Sim. Então, a igreja adventista não existe isso. Não, nesse caso, o senhor tem razão. São coisas diferentes. Mas, no início, eu não acho que eu falo de exceções. Sim, mas você está se baseando numa experiência negativa para dizer que a regra não é boa. Não é uma, eu acho que são muitas. Eu acho que é mais comum. Não importa quantas sejam. Eu não posso me basear nos marginais que há no Brasil para dizer que a lei está errada. Mas a regra não é da maioria? Hã? A regra não é a maioria? Não, a regra sempre será bíblica. Assim, as pessoas não importa. O mandamento diz assim, você não adultera. Não importa se todo mundo adulterar. O mandamento continua sendo o mesmo. E a grande questão que a pessoa se preserva o sexo para dentro de uma relação monogâmica dentro do matrimônio é porque nessa fase de formação ele tem outros objetivos na vida, como principalmente alcançar os seus objetivos acadêmicos. Agora, o que acontece? Quando as pessoas têm iniciação sexual muito cedo, os objetivos eles se distorcem completamente. E quando eu falo numa iniciação sexual precoce, eu não estou nem mencionando para você um adolescente que carrega um bebê a tiracolo, eu não estou falando de AIDS, eu não estou falando de doença venérea, eu não estou falando de gente destruída. Sabe por quê? Porque passaram por experiências negativas, porque a sociedade pressiona para o sexo quando a Bíblia não faz isso. Ela diz que o sexo foi preparado para dentro de uma relação lá no casamento. É aí que eu acho do meio. Eu discordo também de crianças e de sexo que não é seguro, mas assim, tipo, eu não tive essa educação. Eu acho que mulheres adultas que ainda não casaram teriam todo o direito de ter relações sexuais. Eu não, claro, quem segue a Bíblia vai dizer que isso é pecado porque não se guardou para o casamento. Só que eu sei de histórias, pastor, horríveis, assim, de pessoas que inventam milhões de coisas para dizer que seguem a Bíblia. Fazem coisas muito piores com o seu corpo. E eu volto a afirmar, você está se baseando em experiências negativas que você conhece. Mas é que eu quero falar das positivas de quem não segue a Bíblia, porque eu acho que daí muita gente que não segue a Bíblia não é a favor da sexualização de crianças, por exemplo. Veja, não é a favor. Quem não segue a Bíblia, eu não vou dizer que quem não segue a Bíblia não seja feliz nessa vida. Ele vai praticar o sexo da forma como ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. Ele vai usar drogas se ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. Ele vai beber e fumar quanto ele quiser, isso vai trazer prazer momentâneo. E um dia ele perde a vida eterna. Eu não estou dizendo que o pecado é ruim. Em nenhum momento... Mas está dizendo que é pecado. Claro. E eu estou querendo dizer E eu não posso concordar com você. Não, eu lhe entendo. É que eu estou dizendo assim, eu não concordo misturar essas coisas. Eu não acho que o sexo, por exemplo, tem a ver com beber e fumar. Eu não, mas claro que tem, isso é estatística. Vem da mesma coisa. Isso é estatística. Não concordo. Entendeu? Estatística de quem faz sexo antes do casamento tem a ver com drogas, com bebida. Não, tem a ver com filhos, né?
com Nem sempre gravidez, sexo não tem a ver com filhos diretamente. Ô, professor, ou o pecado é pecado ou não é pecado. Não é porque eu acho ou deixo de achar, está na Bíblia. E esse é o ponto que a gente defende aqui.